Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, no verso 13. E depois vamos ler Lucas 13, tá bom? Então, Mateus 7, 13 e depois Lucas 13, 22. As duas vezes que Jesus se refere à porta estreita. Porta larga, porta estreita, caminho largo, caminho estreito. Enquanto você abre a sua Bíblia, ontem o Eber, nosso querido missionário, pastor Eber Miranda, que está lá em Porto Nacional, passou por aqui ontem. Ele com a Zélia foram até Correntina visitar a mãe da Zélia, 3 anos já que Zélia não visitava sua mãe, na Bahia. E aí passaram por aqui, estão bem, saudáveis, graças a Deus, deixaram um abraço aí para a igreja. Lá em Porto Nacional, Tocantins, houve um aumento agora da incidência de casos de Covid e a suspensão de reuniões. Então, algumas dificuldades que nós já tivemos no passado, está chegando no interior agora. Mas, no geral, as nossas congregações, os missionários estão bem. Falei com o Guerreiro essa semana, falei com o pastor Welton. Graças a Deus está tudo correndo em paz, tudo seguindo com tranquilidade. Carmen Caldeira também, conversei um pouquinho com ela hoje, mandou uma mensagem dos pais. Então, a gente tem acompanhado os missionários nas suas necessidades, todos estão supridos, todos estão abençoados. E também para nós aqui, com a graça de Deus, o Senhor tem nos dado a provisão. Mateus capítulo 7, verso 13, Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Esse texto aqui no Evangelho de Mateus, ele está isolado, ele não recebe uma explicação, porque ele está contido dentro do Sermão do Monte. Então, Jesus fala da porta estreita, da porta espaçosa, do caminho estreito, do caminho espaçoso, e dizendo que o que é espaçoso, o que é largo, na verdade, conduz à perdição, e o que é estreito conduz para a vida, mas é pouca gente que consegue acertar o caminho. Interessante que isso está logo depois, no verso 12, em que Jesus faz uma espécie de resumo da lei. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Depois de dizer isso, um breve resumo do que é a lei e os profetas, Jesus fala de porta estreita, de porta larga, de caminho estreito, de caminho largo. E em Lucas capítulo 13, verso 22, nós temos um texto mais longo. E aqui a metáfora, mais uma vez, é empregada por Jesus. Lucas 13, 22. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos os que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Amém. Senhor, nós oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção, a Tua graça,
a iluminação do Teu Espírito Santo para falarmos das Escrituras, das palavras de Jesus, que por mais que nos pareçam simples, muitas vezes são difíceis, entender o entendimento de Jesus, perscrutar, descobrir a mente de Jesus, chegarmos ao coração do Evangelho. Senhor, ilumina-nos. Só com a graça, com a iluminação do Espírito Santo, nós de fato podemos identificar nas palavras de Jesus o caminho que nós devemos trilhar. Fala-nos, abençoa-nos, nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Cristo, Teu Filho, rogamos. Amém. Amém. Eu vinha pensando há alguns dias, depois de ter lido uma frase que de fato me botou em perplexidade, dizendo assim, que muito daquilo que nós pregamos hoje é apenas discurso moralista religioso. E isso é diferente do Evangelho. É uma certa moda agora as pessoas dizerem Evangelho é uma coisa, o que a igreja ensina é outra coisa. Há pastores dizendo que não são mais evangélicos, não aceitam mais o rótulo de evangélicos, porque o que os evangélicos dizem, o que os evangélicos fazem, não os identificam, ou eles não se identificam mais com essa mensagem. Nós vivemos um momento em que no Brasil a comunidade evangélica se tornou muito grande, alguns vão estimar uma comunidade de 30 milhões, os mais otimistas estavam esperando aí no censo de 2020 40 milhões, o censo foi suspenso, então ninguém sabe exatamente, mas ao mesmo tempo em que se espera uma autoidentificação de muitas pessoas como evangélicos, há também um crescente número de pessoas que não se identificam mais como evangélicos ligados a alguma igreja. Então, uns se dizem evangélicos, mas não estão ligados à igreja, outros estão ligados à igreja, mas não se dizem mais evangélicos. A coisa está ficando muito confusa. E a internet aceita tudo, não é? Eu não sei se os rótulos nos fazem bem, se os rótulos nos fazem mal, mas como é difícil a gente conviver nesse universo, nesse mundo pós-moderno, em que as pessoas estão resistindo a qualquer tipo de identificação muito rígida. E há uma flexibilidade extremamente grande no que diz respeito aos costumes. Então nós temos, por um lado, um governo, uma tradição de costumes, buscando uma cultura de costumes mais conservadora, não é? E nós temos certos segmentos da igreja, da sociedade resistindo a isso. Então há uma tensão dentro da igreja e há uma tensão fora da igreja. E essa frase que eu li, muito do que pregamos é o nosso discurso moralista religioso, me fez pensar. E eu voltei para esse texto, da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, do caminho largo, e comecei a me lembrar como eu ouvia esse texto nas minhas primeiras andanças, na minha infância, na minha adolescência, como os pregadores pentecostais do meio que eu vivia, pregavam esse texto. E naquela época, caminho largo e caminho estreito eram identificados de fato com um discurso moralista religioso. O que era o caminho estreito? O caminho estreito é o caminho da santidade. Era o caminho das moças que se vestiam decentemente, dos rapazes que não ficavam namorando o tempo todo, dos rapazes sérios. Era o caminho daqueles que não tocavam em bebida alcoólica, o crente que não fumava, não bebia, não dançava, não jogava, não se portava inconvenientemente de forma alguma. Então havia uma série de requisitos, de coisas que nós devíamos fazer, mas principalmente uma série de coisas que nós não podíamos fazer. A igreja que eu frequentava, a gente podia jogar futebol, tinha até o time da igreja, mas tinha alguns amigos de outras igrejas que, infelizmente, quando a gente queria fazer campeonato, ele falava assim, não, o pastor da igreja não permite que a gente participe.
Então, é um outro tempo, não é? Um tempo em que o futebol não era assunto nas igrejas. E hoje a gente vem para o culto e os irmãos estão com a camisa do time, às vezes, no templo. Não é? É verdade, é uma coisa que antigamente crente e futebol era uma coisa meio desapaixonada. E hoje é extremamente normal, os homens da igreja, um pouquinho antes do culto ou depois do culto, estão conversando sobre futebol. E hoje, socialmente, nos casamentos, não é raro encontrarmos alguém servindo vinho num casamento com evangélicos. Não é raro, nas minhas pescarias, eu estar com um evangélico que levou umas latinhas de cerveja para ele tomar no barco, mas na minha juventude, na minha adolescência, isso era inconcebível. Esse alguém não seria crente. Não é? Na minha época de pentecostal, adolescente, isso não seria um crente. Um crente que bebe não é crente. Crente que fuma não é crente. Crente que joga não é crente. Crente que dança não é crente. Então, o caminho estreito era isso. Eram as coisas que a gente não podia fazer, porque o mundo faz, quem é do mundo faz, mas quem é de Cristo, quem é da igreja, não faz. Isso é coisa de caminho largo. Esse negócio de pode tudo é caminho largo. O evangelho é caminho estreito. Dona Tânia, não era assim que a gente ouvia? É por aí, não é? Não estou divagando não, não é? Era assim que a gente ouvia a mensagem. E isso fica na cabeça da gente. A gente foi formado com essa mentalidade. Só que com o passar dos anos, há uma certa flexibilidade. Esses dias eu estava numa reunião virtual, nós estávamos num processo de votação, e um dos itens em todas as coisas que nós votávamos era abstenho. Abstenho. Então alguém brincou, esse abstenho está ganhando aí, né? Esse abstenho está ganhando. É o pessoal que não queria escolher nem A, nem B, nem C, ele se abstinha, não votava em branco, né? E eu fiz uma brincadeira uma hora, falei assim, acho que não é abstenho, é abstênio. Eu brinquei assim, é abstênio. Aí dois já falou, opa! Eu já percebi, quando você fala abstênio hoje, tem gente que já não gosta disso aí, é cerceamento da liberdade. Cerceamento da liberdade. Se você não quer beber vinho, você não bebe. Mas não se incomode com o meu vinho. Se você não quer beber cerveja, não beba. Mas não se incomode se eu tomo uma cervejinha na hora do almoço. Então, hoje as coisas mudaram. Nós não podemos entrar nos limites do outro, por causa da liberdade de cada um. Cada um, então, tem seus padrões, tem seus costumes. Mudou bastante. Mudou bastante. O que nós chamamos de tolerância religiosa, ou seja, aceitarmos as outras religiões na sua crença, no passado isso não era concebido. De nós respeitarmos as outras crenças e compreendermos que elas também têm seu valor. Não, isso é tudo engano, isso é tudo inferno, vai levar todo mundo para o diabo. Só o Evangelho, só Jesus, só os crentes, só somos nós. Isso aí é engano. Até hoje eu vejo muita resistência quando eu defendo os cristãos católicos na legitimidade da sua fé. Eu convivo com muitas pessoas que falam, não, Zé, como é que você pensa isso, Zé? Não é possível. Esses dias eu vi um certo pastor famoso que está sempre aí nas mídias, tomando as dores dos evangélicos, né? Criticando severamente um youtuber evangélico, aliás, é um pastor também evangélico, que tem muito sucesso no YouTube, entre os jovens, que fez uma entrevista com o padre. E fez uma entrevista de igual para igual, tratou bem o padre, mas o outro ficou apoquentado com isso, ficou irado, excomungou. O padre excomungou o nosso irmão também, não é? E eu, quando vejo essas coisas, eu fico pensando, meu Deus, essas concepções tão estritas, tão intolerantes, como isso soa mal para nós hoje. Eu não consigo mais conviver com essa intolerância. Eu me incomodo com essa intolerância. Mas aí eu vou
voltar para o texto e tenho que pensar, mas será que não sou eu que estou com algum problema? Será que não sou eu que estou agora meio adepto do caminho largo? Será que não sou eu que estou tolerante demais? E estou tentando abrir a porta mais do que o vão que Jesus determinou? Quais são os limites desse caminho largo, desse caminho estreito? Será que é disso que Jesus está falando? E como eu disse a vocês, a gente tem que parar para pensar e voltar aos textos, ler a Bíblia, reler a Bíblia. E por isso eu voltei a comparar Mateus com Lucas. Porque em Lucas a gente tem uma percepção um pouco mais ampla. Em que sentido Jesus usa essa metáfora? Há uma pergunta objetiva. Alguém pergunta a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Mas por que essa pergunta? Porque naquela época, no ambiente que Jesus estava passando por cidades e aldeias, ensinando a caminho de Jerusalém. Jesus está entre os judeus, cidades, aldeias, caminhando para Jerusalém. E a pergunta é nesse ambiente, das cidades e aldeias dos judeus, destes que vão a Jerusalém. São muitos os salvos, por quê? Porque naquela época havia duas correntes de pensamento. Todos os judeus, todos os filhos de Abraão, são salvos. Por quê? Porque são filhos de Abraão. Eleitos, escolhidos. Deus fez uma promessa: tua descendência será meu povo e eu serei o Deus deles. Então, muitos dos judeus confiavam apenas na sua condição étnica como suficiente para a sua salvação. Nós estamos salvos, por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. E no próprio Evangelho de Lucas, de alguma forma, Jesus foi fazendo apontamentos de que não é bem assim. No capítulo 6, onde nós temos o Sermão do Monte de Mateus, é o Sermão da Planície, em Lucas, a partir do verso 22, se não me falha a memória, no capítulo 6, e vai até um trecho lá do capítulo 7, então nós temos o Sermão da Planície. E ali, algumas vezes, Jesus fala da diferença do justo e daquele que não é justo. Não adianta me chamar Senhor, Senhor, se você não faz aquilo que eu falo. Então Jesus faz uma distinção que não basta ser judeu, tem que crer nele. Em João tem N citações de Jesus dizendo isso, que é importante crer nele. Tem que crer nele. Não basta ser filho de Abraão. Aliás, no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus vai dizer: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é que é mentiroso e assassino, e vocês, como ele, querem me matar. Vocês não são filhos de Deus, nem filhos de Abraão. Vocês são os filhos do diabo. Então, claramente, Jesus está dizendo que não basta ser filho de Abraão para ser salvo. Aliás, ele diz: Deus pode das pedras suscitar filhos a Abraão. Para Jesus, a condição para ser salvo não é ser nascido de um povo, uma etnia. Então essa pergunta, serão poucos os salvos ou serão muitos os salvos, tem a ver com a condição dos judeus. Ele está perguntando para Jesus: todo judeu é salvo? Ou só alguns que serão salvos? Lembra aquela expressão que eu citei esses dias, e Paulo vai citar também na sua carta aos Romanos: o remanescente é que será salvo, uma citação de Isaías. Quando ele fala de um juízo, de um julgamento que vem sobre a cidade de Jerusalém, que a cidade será destruída, mas o povo não será extinto, o remanescente será salvo.
Paulo se apropria dessa expressão que é histórica, é concreta, tem a ver com o fato de muitos terem morrido pela fome, pela peste, pela espada, mas um grupo sobreviver. Paulo transporta isso para uma realidade espiritual e chama isso de eleição e de rejeição, lá nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, e vai dizer que uma parte é eleita, mas nem todo. Muitos ramos originais foram cortados e os gentios foram enxertados. Então, Paulo diz que muitos judeus foram rejeitados. E foram rejeitados por quê? Por causa da sua incredulidade. Então, quando a pergunta a Jesus é feita, se muitos são salvos, poucos são salvos, Jesus responde que poucos são salvos. E por que poucos são salvos? Porque a porta é estreita, porque o caminho é estreito, e são poucos os que acertam. E qual é o caminho? O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Então, o que significa caminho estreito e o que significa caminho largo, nessa metáfora que Jesus está dizendo? O caminho largo é o caminho que os judeus pensavam. Somos filhos de Abraão. Não precisamos fazer nada. Somos filhos de Abraão. Estamos salvos. O caminho largo era o caminho dos escribas e fariseus, era o caminho da lei. É um caminho largo, mas espera aí, a lei é um caminho apertado, cheio de regras, não pode, tanta orientação para que se faça, tanta proibição para que se não faça. Isso é caminho largo? É um caminho largo por quê? Porque tem um horizonte muito amplo, olham para tudo, mas não olham para o foco. Não olham para Jesus. Ficam interpretando os meandros da lei, ficam nas suas picuinhas, ficam nas suas tradições. Transformam a graça de Deus em cultura. Transformam a graça e o poder de Deus em tradição. Isso é um caminho largo. Porque eles se assenhoram da religião. Eles decidem o que deve ser feito. São eles que dizem o que querem fazer. São eles que dizem o que os outros devem fazer. Você ler Mateus 23, você vai ver o que Jesus pensava dos escribas e fariseus. Em uma ocasião, aliás, em mais de uma ocasião, Jesus disse para eles: vocês não entram e não deixam entrar. Então era a forma como Jesus se referia aos escribas e fariseus que resistiam crer nele. Eles olhavam para muita coisa, mas não eram capazes de perceber a porta estreita. Poucos acertam. Ou confiavam na sua etnia, ou confiavam nas suas tradições, confiavam na sua religiosidade, confiavam na liturgia do templo, confiavam nos seus jejuns, confiavam nos seus banhos, nas suas purificações, confiavam na sua disciplina pessoal. Mas Jesus diz a eles que esse caminho largo, esse caminho não salva. O caminho estreito que salva é Jesus. Não é a nossa pregação moralista. É a pessoa de Jesus Cristo. É crer em Jesus Cristo. É o caminho da graça. E de fato, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de caminho estreito é mais parecido com a mentalidade dos escribas e fariseus do que se parece com a proposta de Jesus. Quando eu penso agora naquilo que eu ouvia quando era menino, aquele evangelho sem misericórdia, aquele evangelho sem compaixão, aquele evangelho legalista, aquele evangelho de afirmação daquilo que eu entendo como verdade para todos e como aquilo que deve ser para todo mundo. A minha cultura evangélica é o caminho estreito. O meu jeito de ser crente é o caminho estreito. E o jeito do outro ser cristão, isso é caminho largo. Hoje eu percebo que, de fato, nós temos muito de moralismo e pouco de evangelho. Porque quando Jesus disse para os escribas e fariseus: vocês
dão o dízimo do hortelã e do cominho e esquecem a justiça, a misericórdia e a fé. Eu creio que se nós nos voltássemos para esses 3 princípios, nós teríamos muito mais acerto. Se nos voltássemos para a justiça, para a misericórdia e para a fé, nós teríamos mais oportunidade de discernir esse caminho luminoso, que é um caminho estreito, porque não há salvação fora de Jesus Cristo. Antigamente nós pensávamos, como os católicos, não há salvação fora da igreja. Eles diziam isso da igreja deles, e nós dizíamos da nossa igreja. Criticávamos os católicos por dizerem isso. Eles ficam dizendo que não tem salvação fora da igreja. A salvação é Cristo. E se eles não se converterem e não vierem para a nossa igreja, eles não serão salvos. Ora, a gente falava uma coisa, né? A salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. Quem quer aceitar Jesus e ser membro da nossa igreja? É um contrassenso certas coisas que nós fazíamos. Nós não pregamos igreja, pregamos Cristo. Mas ao mesmo tempo, se alguém não está na igreja, já desviou da igreja, infelizmente, perdeu a salvação. E, bom, deixa para lá, já entenderam o que eu estava querendo dizer. Se nós nos voltarmos para os princípios da justiça, da misericórdia e da fé, é bem provável que nós consigamos distinguir as marcas luminosas que indicam esse caminho estreito. É como aqueles filmes em que um avião está sendo pilotado por um piloto improvisado lá, né? Um piloto amador. Ele não sabe nem como achar o aeroporto. E aí alguém fala assim, nós vamos apagar a cidade e vamos acender apenas a pista do aeroporto. Sempre tem um filme assim, não é? Ou então aquele pouso noturno que alguém vai lá, coloca umas tochinhas e o indivíduo consegue pousar o avião. O Evangelho talvez seja isso. Nesse mundo trevoso, nesse mundo escuro, alguém mostra um caminho de luz por onde a gente consegue chegar em segurança. E é um caminho apertado, é uma pista única. Não há muitas pistas pelas quais nós possamos transitar e onde nós possamos pousar a nossa vida. Há uma única pista, é Jesus. Só Jesus Cristo salva é uma afirmação verdadeira. Mas ninguém é dono de Jesus Cristo. Nenhum de nós é portador da chave que abre a porta. É o dono da casa que abre e fecha a porta. É Ele quem abre e fecha a porta. E Ele tem um conceito de justiça que é diferente do nosso. E esse é um dos grandes dilemas para as pessoas que vivem me perguntando nas aulas de teologia. Pastor, como é que vai ser com o índio, com aquele que nunca ouviu o Evangelho? Você está preocupado com isso? Pastor, porque não é justo. Fique tranquilo. Se tem alguém que entende de justiça, é o dono da casa. Ele saberá ser justo. Ele vai tratar cada um. Tem gente que vai dizer, as obras não contam nada, não adianta você fazer o bem. Olha, eu não digo isso. Paulo escreveu que as obras da lei não salvam. Ninguém foi salvo pela lei, pela prática da lei, pela observância da lei. Mas eu não digo que Deus não leve em conta as nossas obras, porque a Bíblia diz exatamente o contrário. Que cada um de nós vai dar contas do bem e do mal que fez por meio do corpo. Não sou eu que julgo a ninguém. Deus há de julgar a cada um. A justiça pertence ao Senhor. Ele tem a justa medida para retribuir a cada um. O caminho é estreito. O caminho é Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Mas essa justiça de Cristo, que é pela graça de Deus, mediante a fé, pertence ao Senhor. É Ele quem vai
administrá-la. A justiça, a misericórdia, a fé. Esses são os valores do reino. A fé não em nós mesmos. A fé não na minha autodisciplina. A fé não na minha capacidade de ser melhor que os outros. Não. Mas a fé na graça perdoadora de Jesus Cristo. A fé no amor de Deus que me aceita apesar de eu não ser como eu gostaria de ser, de não ser como eu penso que sou. Porque quando eu penso que sou forte, na verdade eu estou fraco. Quando eu penso que eu sou santo, aí o Espírito Santo vem e me mostra quem realmente eu sou. Como aquela velha brincadeira que a gente faz, né? Quando eu penso que sou humilde, já estou orgulhoso de sê-lo. Então, quando eu acho que sou santo, aí o Espírito Santo vem assim, você acha que você está santo agora? Espera aí que eu vou te mostrar o teu retrato. Vamos tirar esse verniz que você colocou aqui, vamos mostrar o que está por baixo. Vamos ver o que tem por baixo dessa tua capa de santidade. Por trás desse teu discurso, vamos ver quais são as suas intenções. Por trás dessas tuas ações, vamos ver quais são as suas pretensões. Deixa eu mostrar o teu coração para você. O que os outros estão vendo é uma coisa, o que eu estou vendo é outra coisa. Deixa eu te mostrar. E aí eu faço igual Isaías. Eu me abomino e me coloco no pó e na cinza. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem pecador, que habito no meio de outros pecadores. Sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí eu me lembro que eu não sou melhor que os outros. Posso ter sido privilegiado de conhecer o Evangelho, de ser pastor, de ter gente que me ama, de ter tanta gente que ora por mim. Posso ser privilegiado de ter acesso à Escritura e tanta gente que me ajuda a entendê-la melhor. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso não me faz superior a ninguém. Muitos últimos serão primeiros. E muitos primeiros serão últimos. Muitos que a gente acha que estão em cima, estão embaixo. Muitos que a gente acha que estão embaixo, estão em cima. Aqui a gente pensa uns vão pensar entre judeus e gentios, mas é mais do que isso. O que Jesus está falando aqui é que a lógica do reino de Deus é diferente. Aquele seu interlocutor que perguntou se muitos seriam salvos porque eram judeus, ele disse, muitos ficarão de fora. E são judeus, vocês verão Abraão, vocês verão Isaac, vocês verão Jacó, e vocês verão os profetas, mas vocês ficarão de fora. Por que ficaram de fora? Porque mataram os profetas. E porque não andaram nos caminhos dos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que essencialmente tiveram fé. Abraão não é elogiado pelas suas obras, Abraão é elogiado pela sua fé. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi chamado justo porque creu, Isaac creu, Jacó creu. Creu contra a esperança. Creu o quê? Creu na promessa. Nós cantamos Deus de milagre, Deus de promessa. O Deus que abre o ventre de Sara, que abre o ventre de Raquel, que abre o ventre de Rebeca e multiplica aqueles homens e transforma-os numa nação. Eles creram nessa promessa. Creram em Deus. E nós? Nós temos que crer em Deus. E quais são as promessas de Deus para nós? A vida eterna, a salvação. Vou preparar-vos lugar. Essa é a nossa expectativa. Então Jesus está falando para pessoas que não tinham fé como Abraão e por isso ficariam de fora. O que se espera de nós, meus irmãos, é que nós sejamos melhores do que aqueles que não creem, tendo fé. Que nós sejamos melhores que os injustos, praticando a justiça. E principalmente, que nós sejamos melhores do que aqueles que não têm misericórdia.
Porque se a gente ler Lucas capítulo 6 com atenção, Jesus criticou bastante aqueles que tiravam ou olhavam o cisco nos olhos dos outros, mas não viam a trave nos seus próprios olhos. Jesus criticou com veemência aqueles que eram desprovidos de compaixão, aqueles que eram incapazes de amar os seus inimigos. Nós temos que, de fato, entender o Evangelho. O Evangelho é aceitação, o Evangelho é acolhimento, o Evangelho é santidade, o Evangelho é verdade, o Evangelho é justiça, o Evangelho é consciência, o Evangelho é arrependimento, o Evangelho é muita coisa. Mas o caminho estreito é simplesmente Jesus. Não há outra porta, não há outro caminho. E numa humanidade que tenta se salvar com muitas religiões inventadas por eles, numa humanidade que tenta se salvar no seu cientificismo, numa humanidade que tenta se salvar no seu ateísmo humanista, de fato eles estão construindo caminhos largos, estão trilhando caminhos largos. E estes caminhos todos não conduzirão à salvação. O caminho é Jesus. O caminho é a graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos ter um discurso menos moralista e ter um discurso mais associado ao amor, à misericórdia e à compaixão de Cristo. O Espírito Santo há de nos iluminar nessa caminhada. Amém? Vamos orar. E depois eu vou fazer mais uma oração. Senhor, há muitas pessoas que não conseguem mais andar no meio dos crentes, porque veem nos crentes hipocrisia, veem nos crentes um discurso moralista que não combina com a prática da vida. Talvez alguns deles estejam certos e tenham sido feridos tantas vezes que os seus corações machucados não lhes permitem mais caminhar no meio dos crentes. Mas, Senhor, eu sei que Tu és maior do que os crentes. E eu sei que a Tua misericórdia e a Tua compaixão, e a Tua visão, a Tua percepção, o Teu conhecimento, estão sempre acima daquilo que nós temos, somos, pedimos, pensamos. Senhor, nesses tempos de pandemia, talvez muitos estejam se reencontrando contigo, não pelo caminho da igreja, não passando pelo caminho do clero, mas pelo caminho de arrependimento, de confrontação com a verdade interior e a verdade do Evangelho. Talvez nesses dias, Senhor, de isolamento, de pandemia, de reflexão, muitos estejam revendo seus valores, assim como eu. Eu me encontro por vezes pensando, Senhor, muitos estão assim. E nós queremos ser transformados pelo poder renovador, restaurador, regenerador do Espírito Santo. Mas também queremos ser anunciadores de um Evangelho que é graça, que é santidade, que é justiça, que é verdade, que é compromisso, que é caminho, mas é caminho estreito, que é porta, mas é porta estreita. E queremos acertar, Senhor, não o caminho da justiça própria, não o caminho do legalismo, não o caminho do formalismo religioso, do moralismo, mas o caminho do Cristo que morreu por nós, do Cristo que derramou o seu sangue na cruz, do Cristo que nos atribui a sua justiça, e do Cristo que nos santifica e nos transforma,
tornando-nos cada vez mais próximos da sua imagem e semelhança. Senhor, nós precisamos urgentemente de um mergulho nessa graça restauradora. Precisamos nos restaurar como igreja, Senhor. Nos reencontrar como igreja com um evangelho que alcança os pequenos, que alcança os perdidos, que se importa com as pessoas. Nós precisamos nos reencontrar com um evangelho que de fato ama, acolhe, transforma. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias confusos. Ajuda-nos a encontrarmos luz, para que o caminho seja luminoso. E se há em nós alguma treva, Senhor, se há em nós algum reconte do escuro, ilumina-nos, para que possamos discernir a Tua vontade para nós, nesse tempo que se chama hoje, Senhor, para sermos a igreja de hoje, na nossa geração, no nosso lugar, para o nosso povo, para que muitos possam Te conhecer. Amém e amém.